Uma TikToker famosa por publicar conteúdo da Dark Web postou vídeos sobre um site que vende sapatos suspeitos, aparentemente cobertos de sangue, levantando especulações se pertenceram a vítimas de assassinato. Ele realmente encomendou um par e o que aconteceu em seguida vai te dar calafrios. Vamos investigar. Se você curte mistérios da internet e conteúdo perturbador, inscreva-se e ative as notificações para mais vídeos assim. Se você quer apoiar o canal, considere se tornar membro do Ko-fi ou do canal para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios. Também pode deixar uma gorjeta no agradecimento abaixo do vídeo. Agradeço a quem considerar isso. Shiloh Hill é um lutador profissional que também tem uma conta no TikTok, onde posta vídeos explorando a Dark Web. Em maio de 2025, ele compartilhou um site chamado O Homem do Sapato. Ele tinha o slogan, O Guardião das Almas, e como você provavelmente pode adivinhar, era um site de venda de sapatos, mas não era uma loja de sapatos comum. Havia algo obviamente estranho nela. Em vez de uma descrição do sapato que você geralmente vê em sites de sapatos como sandália de couro branca ou salto patente preto, esses sapatos tinham nomes humanos como Daniel, Sally e Eduardo. Alguns eram simplesmente rotulados como desconhecidos. Eles também tinham idades listadas, então havia Pete, 20 anos, John, 19 anos, Clara, 17 anos e assim por diante. Isso poderia ser apenas uma loja de segunda mão, com rotulagem incomum. Talvez os nomes e idades fossem dos vendedores, mas os sapatos estavam em condições ruins, muitos desgastados e descoloridos. Não entendo por que alguém compraria esses itens, especialmente pelos preços cobrados. Todos parecem custar mais de $100 o par, alguns chegando a $200. Havia alguns chinelos sujos de lama por $160. Um par de sapatos com a sola descolando por $170, uma única bota suja de lama por $189. Além disso, não vamos esquecer que isso é a Dark Web. Qualquer pessoa que venda inocentemente seus sapatos velhos poderia fazer isso no eBay ou Vinted. O fato de esta loja estar na Dark Web sugere que algo mais nefasto está acontecendo. O que é ainda mais preocupante é que alguns dos sapatos no site têm manchas que parecem sangue. Neste momento, parece que algo ruim pode ter ocorrido com o dono anterior desses sapatos antes de eles acabarem no site. Alguns comentários sugeriram que os sapatos pertenciam a pessoas sequestradas e que o homem, na verdade, estaria vendendo as vítimas, não os calçados. Eu duvido muito disso por causa dos preços. É muito para alguns sapatos surrados, mas não tanto para um ser humano real. Para mim, parece muito mais provável que o site esteja vendendo sapatos de pessoas que já estavam mortas, possivelmente assassinadas. Isso combinaria com o slogan, O Guardião das Almas. Acredito que não se trata apenas de solas de sapatos, mas também de almas humanas. É inevitável que haja pessoas por aí com algum tipo de fetiche por sapatos que também se excitam com a ideia de matar pessoas, então eu acho que o Homem do Sapato está atendendo a esse público de nicho. Outros comentaristas também sugeriram que os anúncios podem incluir filmagens dos supostos assassinatos. Porém, neste instante, a única forma de saber com certeza seria fazendo um pedido, e foi justamente o que Shiloh fez. Ele decidiu encomendar um par de botas bege tamanho 13 que custavam R$ 129,95, que foram nomeadas como Wellon, de 29 anos. Eram os únicos sapatos no site do tamanho dele e estavam cobertos de manchas vermelhas que parecem sangue. Uma descoberta um pouco assustadora é que se você pesquisar algo como Waylon assassinado, você encontrará um caso não resolvido de 2011 envolvendo um homem chamado Waylon Bulcomin, que foi morto em um atropelamento e fuga. O incidente foi considerado um acidente, no entanto, sua mãe acredita que foi intencional. Ocorreu entre 10h30 e 11h15 da noite em uma estrada no meio do nada, e a mãe de Waylon não consegue ver nenhum motivo para ele estar caminhando naquela área tarde da noite. Ele também foi atingido com tanta força que foi quase desmembrado, o que é absolutamente horrível.
Lembre-se de que as botas no local pareciam estar cobertas de muito sangue e eu acho que a causa da morte de Waylon teria resultado em muita perda de sangue. Não consegui encontrar nenhuma informação sobre o que ele estava vestindo no momento do incidente, ou se seus sapatos estavam faltando, e vale a pena notar que Waylon tinha 28 anos quando morreu, enquanto a lista indica 29 anos, então isso provavelmente é apenas uma coincidência, mas é meio assustador mesmo assim, especialmente considerando que Waylon não é um nome muito popular como muitos dos outros nomes no site. Outra possível vítima é um homem chamado Waylon Eugene Burnett, que morreu no dia 30 de junho de 2018. O homem morreu aos 29 anos, idade que confere com a lista, porém não foram encontrados detalhes sobre seu falecimento. Encontrei um obituário que não menciona a causa da morte, então é provável que tenha sido por causas naturais ou doença. Com certeza, haveria alguns artigos sobre isso se ele fosse assassinado. Considerando que as botas no local pareciam ensanguentadas, seria de se imaginar que pertenciam a alguém que foi assassinado ou morreu em um acidente violento, então provavelmente não eram deste tal Waylon. Uma correspondência potencialmente mais preocupante com outro par de sapatos, no entanto, é um par de sapatos Oxford pretos listados como Evelyn, 21 anos. Uma mulher de 21 anos chamada Evelyn Joyce McDowell desapareceu em novembro de 1983 depois de ligar para a irmã para dizer que estava em um bar em Napa, Califórnia, e alguém estava tentando pegá-la. A linha caiu depois disso e ela nunca mais foi ouvida. Alguns dias depois, sua mãe recebeu um pacote pelo correio que se revelou ser a agenda de endereços de Evelyn com um bilhete que dizia: Joyce, você não me conhece, mas eu encontrei isso na praia em Lucerna e pensei que você poderia querer. Dave. A polícia mais tarde localizou este Dave e o descartou como suspeito no caso. Na área onde ele encontrou a agenda, tudo o que acharam foi uma meia de mulher, amarrada na ponta e cheia de pedras e areia. O caso segue sem solução. O que é preocupante sobre este caso em relação ao site é que os sapatos no site eram sapatos Oxford pretos. E de acordo com o projeto Charlie, Evelyn foi vista pela última vez usando sapatos Oxford de cor escura. Então é o nome, a idade e os sapatos que combinam com os detalhes no site. Evelyn desapareceu em 1983 e alguém pode questionar como este site adquiriria seus sapatos mais de 40 anos depois, mas esta é a correspondência potencial mais convincente até agora. Shiloh carregou um vídeo mostrando o processo dele, encomendando as botas Waylon, e havia algumas coisas estranhas a serem notadas. Primeiro, ele precisou informar nome e data de nascimento, algo que nunca havia sido pedido antes em um site obscuro. Havia também uma seção que dizia duração do aluguel de 1 a 10 anos. Duração do aluguel para quê? Ele está apenas alugando, não comprando essas botas? O preço aumentou quando ele inseriu um prazo de aluguel maior, mas eles realmente vão esperar que ele simplesmente devolva essas botas daqui a alguns anos? Alguns comentaristas sugeriram que isso pode ser para as supostas filmagens dos óbitos. Isso faria mais sentido do que para as próprias botas. Talvez a ordem dê a ele acesso às filmagens por um período específico de tempo, mas na verdade não há nada no site que mencione um vídeo. Isso é tudo pura especulação dos seguidores de Shiloh. Shiloh fez o pedido e disse que receberia um e-mail com informações de rastreamento, sugerindo que um produto físico estava sendo enviado, não apenas um vídeo digital. Ele suspeitava que fosse um golpe, acreditando que poderiam receber o pagamento sem nunca enviar o produto de fato. Ele logo verificou o site, mas as botas compradas não estavam mais listadas, dando-lhe esperança de receber o produto. Não acredito que ele forneceu o endereço dele a eles. Se fosse comigo, eu temeria que eles me perseguissem e meus sapatos acabassem em seus pescoços. Lembre-se que também foi pedido o nome e a data de nascimento dele, e todas as listagens têm um nome e uma idade. O vídeo seguinte de Shiloh exibiu a confirmação por e-mail com informações de rastreamento, indicando que o pedido estava a caminho para entrega em 2 de junho. Dias depois, ele postou outro vídeo afirmando ter sido notificado da chegada dos sapatos.
Felizmente, ele esclareceu que havia enviado para uma caixa postal, não para seu endereço residencial real, mas eu ainda estaria preocupada que alguém estivesse esperando lá e me seguisse até em casa. Ele levou a caixa para casa, abriu e encontrou algo embrulhado em plástico bolha. E não é que, quando ele cortou, acabou sendo as botas? Elas pareciam iguais às fotos do site, completas com as manchas vermelhas, e vendo-as no vídeo, certamente parecia ser sangue. Uma tinha apenas respingos de sangue, enquanto a outra apresentava uma grande mancha, como se embebida em sangue. Shiloh menciona que o luminol que ele pediu para testar o sangue está chegando amanhã, então, bem no final do vídeo, uma fita Video Home System cai de uma das botas. No dia seguinte, Shiloh diz que o luminol deve chegar enquanto ele está no trabalho, mas enquanto isso, ele tentou usar um pouco de peróxido de hidrogênio. Quando o peróxido de hidrogênio entra em contato com o sangue, ele reage e produz um efeito efervescente. O sangue contém uma enzima chamada catalase, que decompõe o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, e a liberação de oxigênio é o que causa a efervescência. Quando Shiloh aplicou peróxido de hidrogênio em uma parte limpa da bota, nada aconteceu, mas quando ele aplicou em uma das manchas vermelhas, ficou espumoso. Como ele reconheceu no vídeo, existem várias outras substâncias que reagirão desta maneira com o peróxido de hidrogênio, então isso de forma alguma prova que as manchas vermelhas são realmente sangue, mas pelo menos sugere que poderia ser. Ele disse que ia comprar um reprodutor de Video Home System para ver o conteúdo da fita. No próximo vídeo, o luminol chegou. Luminol é um composto químico que brilha quando reage com certos agentes oxidantes, como o sangue. O ferro na hemoglobina reage a ele para causar um brilho azul, por isso é usado na ciência forense para detectar a presença de sangue e funciona mesmo que o sangue não seja visível ou se tiver sido limpo. Então, no vídeo, Shiloh apaga a luz, pulveriza as botas com luminol e elas começam a brilhar em azul. Agora, vale a pena notar que o sangue não é a única substância que reage com o luminol, outras incluem alvejante, matéria fecal e raiz forte. Como as botas claramente não estão cobertas de alvejante, fezes ou raiz forte, o sangue é provavelmente a possibilidade mais provável. Shiloh encontrou um reprodutor de videocassete, mas quando tentou reproduzir o vídeo, não funcionou. Ele conseguiu outro e desta vez reproduziu a fita. Tinha pouco mais de 1 hora de duração e ele só mostrou alguns segundos no TikTok, mas transmitiu o resto no Twitch. Começou com a marca do site, o homem do sapato, guardião das almas, depois tem alguns clipes estranhos que não fazem muito sentido no contexto dessas botas. Um dos ingredientes é molho de macarrão prego despejado sobre a massa. Shiloh menciona que algumas partes não podem ser mostradas na transmissão, provavelmente por serem muito inadequadas, mas os clipes vistos no TikTok não parecem especialmente preocupantes. Acho que está aludindo a algo preocupante, mas não há nada realmente incriminatório nos próprios clipes. O resto aparentemente tinha apenas cenas reversas de filmes antigos e clipes de sapatos com respingos de sangue. É exatamente o tipo de coisa que um adolescente ousado juntaria e postaria no Reddit, alegando ser amaldiçoado, ou algo assim. E é por isso que agora duvido seriamente da autenticidade disso tudo. Porque um site que vende botas de verdadeiras vítimas de assassinato incluiria uma fita bizarra apresentando o que parece ser uma tentativa ruim de jogo de realidade alternativa? De qualquer forma, eu já tinha algumas dúvidas sobre o site e as botas. Nunca estive na Dark Web, mas pelo que eu vi, grande parte dela não é tão ruim quanto as pessoas fazem parecer. Claro, você pode comprar drogas e outras coisas ilegais lá, mas parece que a maioria das histórias super perturbadoras, de salas vermelhas a contratação de assassinos, são na maioria das vezes fabricadas. Acredito que essas coisas existem, mas são raras. A maioria dos sites que vendem esses produtos provavelmente são falsos e enganosos. Então, se Shiloh realmente encontrou este site enquanto navegava na Dark Web, é provável que fosse falso de qualquer maneira, mas é totalmente possível que ele tenha criado todo o site sozinho. Eu encontrei uma postagem no Reddit sobre tudo isso no subreddit Onions, que é dedicado ao Onion Router, o navegador que você precisa usar para acessar a Deep Web, e vários usuários disseram que não conseguiram encontrar o site Shuman na Deep Web.
Shiloh visitou várias vezes ao longo de vários dias, então é estranho que mais ninguém tenha encontrado. Aparentemente, todos no chat da transmissão do Twitch pediam o link, mas ele os ignorou, o que também é suspeito. Esta nem é a primeira vez que ele é acusado de forjar uma história da Dark Web. Há alguns anos, ele cobriu o Whisper to the Beast, que supostamente era um modelo de inteligência artificial da Dark Web. Novamente, várias pessoas disseram que não conseguiram encontrá-lo por conta própria e muitos apontaram que nem faria sentido tal coisa existir. Além disso, se isso fosse real, Shiloh literalmente adulterou evidências em um possível caso criminal. Ele deveria ter levado as botas para a polícia assim que as recebeu. Mesmo sem ter certeza da autenticidade, valia a pena arriscar se isso pudesse ser crucial para capturar um assassino e solucionar o caso. O luminol também pode degradar ou destruir o DNA, então, mesmo que ele leve as botas para a polícia agora, ele pode já ter arruinado as chances de realmente investigar isso. Sem mencionar o fato de que ele fala de maneira bastante leve às vezes e brinca sobre usar as botas para trabalhar. Isso é bastante insensível se ele realmente pensou que elas poderiam pertencer a uma vítima de assassinato. Quanto ao luminol, seria possível falsificar isso também, como eu disse antes, existem algumas outras substâncias com as quais ele reage, então, teoricamente, acho que ele poderia ter apenas comprado algumas botas, coberto-as com sangue falso, aplicado outra substância reativa sobre isso e depois pulverizado com luminol para parecer que estava reagindo ao sangue. Alternativamente, lembre-se de que o luminol reage a qualquer sangue, não apenas ao sangue humano, então, se o sangue nas botas for real, ele poderia até ter vindo de um animal. Eu diria que se toda essa situação é falsa, ela é relativamente bem feita. Para Shiloh se dar ao trabalho de criar um site, fazer upload de fotos de sapatos com detalhes que se alinham com casos da vida real, cobrir um par de botas com sangue falso e testá-los com peróxido de hidrogênio e luminol, e então criar uma fita Video Home System que tem mais de 1 hora de duração, é certamente mais impressionante do que a maioria dos ARGs que existem hoje em dia. Algumas partes são convincentes, mas se tivesse que apostar, diria que está de volta. Gostaria de ouvir seus pensamentos, teorias e sugestões de tópicos para abordar no futuro nos comentários. Se você gostou do vídeo, considere curtir e se inscrever. Um enorme obrigado aos meus membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes estão na tela. Eu realmente aprecio o seu apoio. Obrigada por assistir. Até o próximo vídeo.